Bom, pessoal, depois de uma certa pausa, aí dando sequência para as nossas lições de Illustrator, eu vou voltar a falar do recurso Brushes no Illustrator. Deixa eu acender aqui o mouse para você. Ligando o programa para acentuar o mouse. Isso. Os brushes, né, a gente já cobriu alguns desses brushes aqui. Hoje a gente vai ver o tipo de brush chamado Skater Brush. Quem já fez aula comigo de Illustrator está lembrando dessa ilustração aqui, que é uma ilustração que a gente usa, entre outras, para falar dos brushes. Aqui os Skater Brushes são essas folhinhas aqui. O Skater Brush, ele consiste no seguinte: você tem um desenho e esse desenho vai ser colocado na linha várias vezes com variações de tamanho, de distância, de rotação e de difusão, digamos assim, né? De distância da linha. Tem a distância entre as pinceladas e tem o afastamento, seria o termo mais correto, o afastamento das pinceladas em relação à linha. Você vê que o desenho entra de uma maneira bem aleatória, né? Conforme a gente vai aprender a criar o brush e configurar. Eu vou fazer um desenhozinho mais simples para a gente entender como funciona o Skater Brush, e aí a gente utiliza e vê como que configura ele. Vou fazer um desenho também de uma folha, só que vou fazer ele mais estilizado. Vou dar um zoom aqui, diminuir um pouquinho esse tamanho. Vou usar o Pathfinder para cortar e vou ficar com essa área resultante aqui, que seria a área da interseção dos dois círculos. Então, venho aqui no Pathfinder, pego o Intersect, vou usar isso aqui como base para minha folha. Fazer um desenhozinho aqui. Esse desenho que eu usei em muitas aulas aqui quando eu estou falando do Skater Brush, que é um desenho simples, mas que no repetir, né, na aplicação dele repetida, ele resulta num recurso visual bem simpático, né? Vou configurar aqui para fazer o brush com o preenchimento cinza, sem contorno. Deixar esse aqui e vou deixar esses tracinhos assim pretinhos mesmo. Tá? Eu já fiz o desenho. Lembrando, quando você faz desenho para salvar como brush, você não pode usar preenchimento gradiente, você tem que usar apenas cores sólidas. Então eu vou salvar esse desenho aqui direto no painel Brush. Selecionado o desenho, vem no botão de opções aqui do painel Brush, ou aqui diretamente nesse ícone aqui, para salvar. Vou dar um clique aqui nesse ícone e vou escolher a opção Skater Brush. Skater Brush é o brush que vai fazer a aplicação igual aquele que a gente viu agora há pouco da folha. Vou deixar selecionado o Skater Brush. O Illustrator abre para a gente a janela de salvar e configurar o Skater Brush. Vou chamar ele de folha. E aqui você tem as configurações que eu havia dito que você pode modificar, que seriam as opções de tamanho, espacejamento, dispersão ou difusão e rotação. Tá? O método de colorização segue a mesma dinâmica daqueles outros que a gente fez. Vou deixar marcado o método Tints e vou dar OK. E vou, para a gente entender a aplicação dele, eu vou fazer o seguinte: eu vou repetir, duplicar esse desenho aqui da árvorezinha. E vou deletar esse desenhozinho das folhinhas que ele fez aqui. A gente vai substituir pelo nosso, tá? Num primeiro momento, como a gente ainda não configurou, a gente vai aplicar o brush e depois a gente vai configurar o brush para entender como funcionam as opções do painel. Então eu vou pegar a ferramenta Paintbrush, não tenho nada selecionado, aqui dá para ver que não tenho nada selecionado. Vou deixar o preenchimento transparente, vou deixar o contorno com uma cor verde,
vou selecionar, estou com a ferramenta Paintbrush, vou selecionar o brush que eu criei aqui pelo painel Brushes. Lembrando, se o painel Brush não estiver visível, todo o painel você encontra no menu Window. Tá? Selecionei o meu brush, vou fazer alguns tracinhos aqui. Você vê que ele aplica o nosso brush. Claro que, como a gente não configurou nenhuma daquelas ações lá, daquelas opções, melhor dizendo, do painel Brush, então ele está aplicando conforme a original, só com a alteração da cor, por conta da gente ter escolhido no método de colorização o tintes. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, depois de ter aplicado, vai dar 2 cliques aqui no próprio brush, para abrir a janela de configurações, deixa marcado aqui o preview, e conforme a gente vai agora mexendo nas opções de tamanho, de passejamento, difusão e rotação, a gente vai ver o pincelzinho se adaptar lá, porque a gente está com o preview aqui marcado. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui o size, o tamanho das folhas vai diminuir. Você vê que existem 2 campos, esse campo está desabilitado, porque aqui está marcada a opção de fazer o tamanho fixo. Então, se eu quero mudar, eu coloco aqui, por exemplo, Random. Aí o Illustrator aleatoriamente ou randomicamente vai escolher valores entre o tamanho normal, 100%, e o tamanho que eu estou colocando aqui no primeiro campo. Então eu posso fazer variação de tamanho bastante grande. Vou diminuir de maneira geral o tamanho das folhinhas. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então eu estou variando de 41% a 77% o tamanho do meu brush em relação ao tamanho do desenho original. Aí você tem o espacejamento, que é a distância entre uma folhinha e outra que estejam na mesma linha. Então aqui, ó, se eu diminuo, você vê que as folhinhas vão ficar mais próximas. Claro que isso aí faz a quantidade aumentar e você vê bem o desenho da linha ali, tá? Eu vou pegar o espacejamento e também vou colocar ele em randômico, ou seja, aleatório. Vou diminuir um pouquinho a gente viu que aumenta a quantidade. Aí eu tenho o Skater, que é a dispersão, que seria o afastamento do brush em relação à linha, né? Então, por exemplo, se eu coloco num valor negativo, as folhinhas vão tender a ir para baixo, né? Se afastando aqui relativo à linha ou relativo ao path. Eu posso fazer também com que isso seja aleatório, né? Tem algumas folhinhas para cima e algumas folhinhas para baixo, que coloca num valor não muito exagerado também. Mas já consegue fazer com que a coisa fique meio afastada. E por fim, a rotação. Por exemplo, eu quero que as minhas folhinhas tenham uma tendência de apontar para baixo. Mesmo assim, eu posso colocar randômico, né, por um valor aleatório. Vou escolher um ângulo aqui que seja bem verticalizado, tipo 111, e vou colocar o outro campo aqui bem próximo, tipo uns 90. Pode ser menos aqui, olha lá. As folhinhas estão oscilando entre 111 e 70 graus aproximadamente. Eu consigo criar digamos assim, um comportamento para o ângulo, né? Aqui, vou aumentar um pouquinho, 118 para 70, pronto. O método tintes, que é o método de colorização que está marcado, é ok. Então você vê que o Skater Brush, ele é um brush bastante simples. Você vai normalmente gastar um pouco mais de tempo pensando em fazer o desenho, que é a grande vantagem de você utilizar o brush. É você faz o desenho uma vez, você pode aplicar ele diversas vezes. Aí, por exemplo, modificar a cor. Eu quero fazer uma linha aqui com um verde mais escuro de folhas. Aí eu pego a ferramenta Brush, estou com o meu brush da folhinha marcado, né? Estou com a ferramenta Paintbrush, escolhi um verde mais escuro aqui e eu vou fazer alguns tracinhos aqui. Ó, você já consegue mais dinâmica por conta do contraste e da cor, né? E se pode fazer também outras linhas, né? Pode fazer um tom mais amarronzado, uma coisa meio outono, né? Você vê que mesmo com um desenho simplesinho, a gente consegue um efeito bem interessante usando o Skater Brush. Você vê que, apesar de a gente ter um desenho mais simples, a gente teve um efeito um pouco mais rico do que esse. Claro que a gente não trabalhou tanto o cuidado do desenho, mas você vê que
ainda assim a gente consegue um efeito bacana utilizando o recurso Skater Brush. Cria o desenho, cria o Skater Brush e aplica na tua ilustração ou no teu layout, vai ficar bem interessante e bem fácil de fazer, ok? Então, obrigado.